Olha como mudou a percepção. Antigamente era construtora fulano S.A. Isso. E o cara ia lá, o apresentador fulano e tal da televisão ia lá e divulgava o negócio. Fazia uma propaganda né? chula. Aí entrava, quando entrava o dono da construtora, entrava mudo e saía calado. Exatamente. Né? Agora mudou, né? Agora o cara, pô, não, tô falando da minha construtora, minha filha, o meu sócio é da área administrativa, outro da área de engenharia, e o cara não falava do seu nicho específico, e o cara que... E sabe qual categoria está ficando a desejar? Os arquitetos. Os arquitetos estão ficando a desejar. Estão parando no tempo. E os engenheiros também? Não muitos. Não muitos, né? Eles já começaram... Lá atrás, quando eu comecei, isso era uma... Meu Deus, eu tava tirando leite de pedra. Era o caos. Era o caos. Mas hoje não. Hoje eles já entendem. Eles podem optar em não querer investir ou ficam se comparando com A ou com B. Mas o arquiteto, faz muito tempo que o arquiteto ele vem estagnado na área da comunicação empresarial. Isso para mim, enquanto profissional de comunicação, me incomoda porque eu estou vendo uma área que pode ter uma ascensão e não tem. Então, cara, tem um nome. Tem um nome. Tu me lembrou um cara que é engenheiro, que o cara é sumidade. Ele no texto no Instagram, o cara lê linha por linha e fica... acompanha, mas às vezes quando ele fala, ele é meio prolixo. Ou prolixo, ou técnico é frio, muito curto, não consegue engajar, interagir com as pessoas. Veja, em geral aqui tem-se a cultura que o arquiteto passa o conceito do empreendimento. Quando eu entro nesse projeto, eu tiro o conceito do empreendimento do arquiteto e coloco nas mãos dos construtores. E o arquiteto é uma outra narrativa, porque eu tenho que validar também o trabalho dele, mas o empreendimento não é do arquiteto. Exatamente. É da empresa. É da empresa. E que imagem a empresa quer passar. Exato. E por muito tempo eu vi isso acontecer. Produto, né? Então eu fui fazendo essa correção também de mercado nos lançamentos. A gente pode falar aqui especificamente no nosso mercado paraibano, a gente tem construtores que já estão visualizando esse tipo de narrativa, que é importante, que está contratando pessoas como você, não só você, mas outros profissionais, que sabem e percebem que o cliente, antigamente, né, ia muito pelo corretor, mas também hoje quer saber que construtora é essa, de quem é, há quanto tempo está no mercado, o que ela já fez. Na verdade, o que eu tenho percebido, né, Fagner, que as grandes... Assim, as empresas, elas estão virando pessoas. Né? Antigamente, eu vou fazer uma reflexão de 10 anos para cá, o mercado imobiliário eram grandes imobiliárias e corretores para desovar isso aí. Hoje as imobiliárias grandes praticamente não existem. Hoje são grandes personagens corretores. Perfeito. Isso é uma tendência de mercado e eu percebo que a comunicação nesse aspecto, ela é tipo assim, é mais de 50%. Porque se o cara é a persona e ele não sabe se comunicar, ele tá fadado ao quê? Porque antigamente eu tinha o lastro da imobiliária, né? Então eu não sabia me comunicar, mas eu trabalho na imobiliária tal. Aí aquele conceito da imobiliária tal, credibilidade, né? E não sei quantos anos, honestidade, confiança. Aí eu ia lá meio que atender uma solicitação. Mas agora não, se eu sou uma pessoa, eu sou lá, com fulano de tal, corretor, advogado, pessoa... Então, se eu não souber me comunicar, isso é uma tendência natural que está acontecendo não só na área comercial, mas em todas as áreas também, médica também, né? Tudo. Você tem que entender o seguinte, hoje a gente precisa dar voz às pessoas. Durante muito tempo a nossa voz ela ficou oculta. E hoje nós precisamos ecoar, só não podemos deixar que a nossa voz se perca no meio da voz dos outros. A gente precisa despertar em quem nos escuta o interesse, o desejo, o motivo pelo qual eu preciso de você, ou estar junto com você. Saber falar é uma necessidade básica e fundamental de quem quer se profissionalizar e vender no mercado físico ou digital. Certo. Mas você entender como persuadir para crescer são habilidades que você vai adquirindo durante o processo. Você vai entendendo como você funciona, como o mercado está e o que você precisa adquirir para você avançar. Existe uma habilidade que nós criamos textos persuasivos e nós precisamos entender que o texto ele também precisa se transformar em narrativa persuasiva. Então, se dedicar a uma apresentação, se dedicar à construção de um projeto de vendas, se tornou tão necessário quanto o próprio projeto. E um grande erro que as pessoas têm hoje é que elas não visualizam esse movimento e saem investindo em muitas coisas, mas quando chega na hora da sua comunicação, é como se elas diminuíssem. E quando elas diminuem isso, elas diminuem a sua voz. E aí eu olho para essas pessoas e falo, do que adianta você ter investido em 90% diante de 100% e você pecar em 10% ou pecar em 1%? Porque às vezes é justamente isso que impossibilita você de avançar.
Você entender que linguagem o seu corpo transmite, que mensagem suas mãos estão invadindo a outra pessoa. E isso, para mim, ainda é básico. Eu quero entender no conjunto, fazendo um pitch de vendas, sem roteiro, sem papel. Você e quem você está vendo. Como é que você vai fazer? Quando eu fiz aquela apresentação ali, ela não estava programada. Ela foi uma necessidade de pontual. Até então eu não ia aparecer. E aí eu vi que precisava daquilo, precisava do controle. Quando você tem o feeling, você entende o que você tem que fazer. Exato. Se eu fosse tímido, se eu fosse processual, se eu fosse formal, naquele momento, eu não teria despertado a atenção das pessoas. Com certeza. Eu não teria feito as pessoas reproduzirem as minhas palavras para que elas ficassem atentas que tudo que eu estava querendo era atenção. Para começar, ninguém achava que você ia se apresentar naquele momento. Isso, né? exato. E você entrou e deu um up na audiência. Na audiência, e aí depois veio a apresentação do próprio empreendimento. Então, fazer essas nuances faz com que a gente entenda o primeiro passo. E depois disso, você vai querer fazer a venda. Então, como é que eu vou fazer essa venda progressiva? Como é que eu vou estar realmente treinando aquele grupo de corretores que vem para aqui? Como é que eu vou estar posicionando o meu empreendimento perante a sociedade e o mercado digital? E o nível de confiabilidade, e assim por diante. Você falou importante porque nesse evento que a gente está comentando, você viu uma oportunidade necessária, mas ele estava lá preparado para fazer com que aquilo levantasse. Eu estou lembrando aqui, você falando, que lá atrás as construtoras faziam assim, empreendimento fulano e tal, bem localizado, a área de lazer boa, não sei o quê, metro quadrado, preço. Aí agora, como é que faz? Conceito. Da onde surgiu a ideia daquele empreendimento, de que inspiração aquilo levou, que nome, quando foi, aí vem o arquiteto, vai e traça o caminho, eu pensei nisso e cheguei nisso, aí vem o parte da engenharia e dialoga como é que foi que desenvolveu, como conseguiu resolver os problemas. Isso é o público que está exigente, Fagner? Boa pergunta, então, essa daí. Ou isso é feito premeditadamente? Não, vamos lançar a informação para despertar. Tipo assim, vamos lá, eu estou num mar, tem lá muito peixe que eu sei que tem ali dentro, quero pescá-los, obviamente. Então eu jogo muita raça, muita isca, ou eu jogo aquela isca pontão. Antigamente era uma coisa assim, joga lá porque alguém vai morder e é o que me interessa. Agora eu tenho muito mercado. Você acha que isso já é premeditado? Refinamento. Nós estamos em um processo de refinamento, evolução. Posicionamento também. Todos os mercados estão evoluindo. Lógico que o mercado da construção civil e do mercado imobiliário também. E muitos acham que a evolução foi tornar o processo, descentralizar a imobiliária, né, nas mãos de mais corretores, né, nas mãos de mais pessoas, porque cada celular é um mundo corporativo. Vale salientar que ficou é uma mais empresa individual. Ficou mais midiático também, né? Porque e aí, veja, se eu vou ter agora mais pessoas falando do mesmo jeito, significa que menos pessoas vão observar a diferença do meu produto. Até porque a atenção das pessoas, o tempo de atenção diminuiu muito. Você falou aqui agora, você tem uma plateia. Como você vai dialogar e tentar confrontar com o cara que está no celular? Ou você desperta a atenção no tempo certo, de forma escalonada e crescente, então você daqui a pouco perdeu ali a linha, o cara já fugiu. Agora, Fabiano, ele respondeu aquilo, porque quando você está com uma imobiliária que tem lá a galera, os corretores, mas você está comunicando com a imobiliária, e ela que vai reportar para o corpo, para o plantel dela. Quando você tem vários corretores individualmente no celular, como você falou, que é uma empresa individual, ela propaga isso em massa, né? De uma maneira muito são mais relevante. pessoas falando. São mais pessoas né? falando. Então, assim, quando você propaga a mensagem certa, é muito melhor. Eu carrego comigo essa frase: não adianta você fazer a coisa certa no lugar errado. Você tem que entender que as ferramentas estão lá, mas se você não souber usar essas ferramentas, você vai sofrer com elas. É como se ela não funcionasse. Mas nas mãos dele está funcionando. Qual a mágica? Então, todo esse jogo, ele é interessante. E volto a dizer, tudo que nós falamos está muito certo, mas amanhã pode estar muito errado. Porque não há um padrão, não há uma ideia de prego batido, ponta virada. A comunicação, ela é flexível, ela é fluida. E a análise de caso de cada um, né? Ela vai sendo construída conforme o seu próprio desempenho. Então, comparar A com B é errado. O melhor é comparar como eu estava ontem, como eu estou hoje, se está próximo ou distante de quem eu quero me tornar amanhã. Isso faz muita diferença no nosso dia a dia. Então, é aquela ideia, eu não posso comparar o seu início agora
com o meio caminho andado dele. E não dá para evoluir assim, não dá para competir assim. Se existe um competidor nessa história, é você com você mesmo. E quando você começa a perceber isso, é quando você para e pensa, nossa, quer dizer então que eu nunca consegui alcançar o que eu queria porque eu nunca olhei para mim, para entender onde eu preciso melhorar. Tudo começa com você, tudo começa consigo mesmo. E honestamente, isso não é barato e não é para ser barato. Porque é uma mudança significativa para a sua vida. E eu parto do princípio que se está muito aberto, se todo mundo diz que faz, há algum erro aí. Então, a gente tem que ter cuidado para que a gente também não torne a nossa fala uma commodity. Nós precisamos tornar a nossa fala Um diferencial, algo né? diferente, relevante. É verdade. E aí a gente tem que ter esse controle. Então, eu não quero ser uma commodity. A comunicação da oratória virou uma commodity. Mas a ideia de persuasão, posicionamento e a gestão de vendas... E não. resultado.